64. Heliaswitch capítulo 379 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Vamos, mais rápido, mantenha as mãos firmes. Insira as munições no cartucho, uma de cada vez. Seus colegas de equipe na frente precisam que você haja rapidamente. Caso contrário, você dará ao inimigo a chance de se aproximar e matar vocês. Não olhe para o lado. Mantenha o foco no trabalho em suas mãos. Enquanto seus colegas de equipe estiverem atirando, você continuará recarregando. No acampamento militar do 1º Exército, Sir Brian estava pedindo insistentemente aos novos recrutas para praticar, e Nils era um deles. Ele não era mais um soldado recém-recrutado, mas sim um veterano no 1º Exército. Depois que a milícia derrotou as bestas demoníacas sob a liderança de Sua Alteza, ele se juntou ao exército sob a forte recomendação de Tito. Nas palavras de Tito, era muito mais promissor carregar uma pistola de pederneira para lutar e proteger Sua Alteza e a senhorita Nana do que passar o resto de sua vida nas minas. Pouco depois de Nils se juntar à milícia, eles foram reorganizados no 1º Exército. Guiado pelo príncipe Roland e pelo Lorde Machado de Ferro, o exército derrotou as bestas demoníacas e os grandes nobres que ele costumava considerar imbatíveis. Eles derrotaram o Duque Rian e até impediram as tropas de Timothy, o novo rei, de pisarem os pés em Vila Fronteiriça. Depois dessas batalhas, Nils foi promovido a líder de equipe no esquadrão de fuzileiros. No entanto, de acordo com a tradição do 1º Exército, sempre que um grande número de novos recrutas chegava, alguns veteranos seriam escolhidos para se juntar ao recém-formado pelotão. Eles viveriam e comeriam junto com os novos recrutas e os acompanhariam em práticas, como seus instrutores. Quando descobriu que havia sido escolhido para ser um instrutor, Nils inicialmente não estava disposto a aceitar a posição. Ele estava relutante em deixar a linha de frente e seus companheiros de batalha, mas pensando nos veteranos que o ajudaram quando ele era um novo recruta na milícia, ele não teve escolha senão aceitar essa tarefa. Naquela época, o instrutor de seu grupo era ninguém menos que Lord Brian, que agora era o comandante do 1º Batalhão no Esquadrão de Fuzileiros. Nils esperava que, um dia, ele fosse alguém como Lord Brian, usando uma medalha concedida por Sua Alteza e dando ordens para quase 1000 soldados. Tito estava certo. Nils pensou, é muito mais promissor carregar uma pistola de pederneira para lutar e proteger Sua Alteza e a senhorita Nana do que passar o resto de minha vida nas minas. Meu senhor, quanto tempo nós temos que continuar com essa prática? Um jovem em seu pelotão resmungou, ainda está nevando. Continue praticando até que você possa terminar a recarga em cerca de meio minuto e com os olhos fechados. Nils parou na frente dele e continuou, seu nome é Aimon, certo? Lembre-se de dizer permissão para falar antes de falar. Essa é uma regra no 1º Exército, permissão para falar. Um rapaz baixinho ao lado de Aimon gritou, carregando as armas sem parar, temos ovos para o jantar hoje à noite. Ouvindo essa pergunta, muitos soldados no pelotão começaram a lamber seus lábios. Nils não pôde deixar de sorrir. Ele sabia que, além do rigoroso treinamento militar de 2 semanas, o suprimento de comida suficiente também era um fator importante para manter esses novos soldados das regiões norte e sul bem disciplinados, mesmo em um dia tão nevado. Eles tinham um mingau de aveia e carne seca salgada em cada refeição, e às vezes um pedaço de peixe em conserva ou até mesmo um ovo. No entanto, os ovos só eram fornecidos após uma batalha contra bestas demoníacas ou um treinamento de campo. Bem, é melhor você perguntar às bestas demoníacas se elas vão atacar Vila Fronteiriça hoje. Nils deu de ombros. Qual o seu nome? Margo, meu senhor. O rapaz baixinho respondeu. Você leva quase meio dia para inserir uma única munição. Até minha vizinha que é uma velha senhora é muito mais ágil e rápida que você. Nils de repente parou de sorrir e disse seriamente. Se você não melhorar seu tempo de recarregamento ainda hoje, vou cancelar sua porção de mingau de aveia e carne, e pode esquecer dos ovos. Os novos soldados imediatamente baixaram a cabeça e se concentraram. Ninguém queria ser punido assim. Naquele momento, os chifres da muralha soaram rapidamente. Isso significava que as bestas demoníacas estavam chegando. Parem o treinamento, Brian gritou. Instrutores, levem seus homens para a muralha. Preparem-se para lutar. Ouviram isso? Nils já estava animado. Todos vocês, peguem suas munições. Quero ver todos vocês andando em fila ordenadamente indo para a muralha agora, da mesma forma que o treinamento. Nosso destino é a 4ª seção da muralha.
Estão esperando o quê? Vamos, agora. Agora sim os novos soldados vão ter a chance de comer ovos no jantar. Nils pensou consigo mesmo. Depois de chegar ao posto, Nils viu o esquadrão de fuzileiros já preparado. Vendo as sombras escuras se aproximando gradualmente, ele calmamente fez a última checagem para iniciar o disparo das armas e instruiu seus homens a montar as armas nos pilares da muralha. De alguma forma, Nils estava um pouco desapontado. Ele mesmo poderia ter matado estas bestas com seu fuzil de repetição. As munições foram colocadas nos pentes, uma a uma, e depois colocadas em locais úteis, que os soldados da frente poderiam facilmente alcançar. Havia uma ou duas pessoas responsáveis por carregar atrás de cada veterano. Se necessário, os veteranos poderiam disparar 5 munições de uma única vez, sem precisar recarregar. As novas armas eram muito mais poderosas que as pistolas de pederneira usadas anteriormente. Olha. Lá vem as bruxas, Aimon sussurrou. Eles são tão bonitas. Margo murmurou. Antes de vir para cá, eu só ouvi falar delas na igreja, e achava que eram feias. Essa é a única coisa que você notou. Aimon desdenhou. Você não se lembra daquela bruxa carregando a espada enorme? Ela consegue deixar as bestas híbridas em pedacinhos. Ah! Se eu tivesse poderes assim. Se for mesmo o poder do diabo, cale-se. Nils gritou bem alto. A senhorita Nana também é uma bruxa. Você acha que ela é um demônio? Então ele baixou a voz e continuou. A senhorita Nana é o anjo de nossa vila. O poder que ela tem é o poder dos deuses. Você me entendeu? Se eu ouvir você dizer essa besteira na frente de qualquer veterano do primeiro exército, pode apostar. Mas pode apostar que você vai levar uma surra que jamais vai se esquecer. Agora se concentre no recarregamento. Isso não é um treinamento. Depois de gritar com os dois rapazes tagarelas, ele lançou um olhar para as bestas demoníacas que se aproximavam. Parece que são as mesmas de antes. A batalha vai. Espere, o que é aquilo? Nils pensou enquanto observava uma sombra gigante, algo como a besta de cerco com casco de tartaruga, só que parecia maior e mais rápida. Quando a besta se aproximou, Nils pôde observar com mais cuidado. Era uma besta demoníaca gigante, tão grande que ele jamais tinha visto uma assim. Suas imensas presas eram quase mais grossas que o corpo de um ser humano, como foices apontados para o céu. Suas 4 pernas pareciam pilares de rocha, levantando camadas de terra e neve. A cada passo, a terra sob seus pés tremia. As muralhas da vila de mais de 4 metros de altura eram ainda mais baixas que a sua mandíbula. Se a besta se aproximasse mais, a muralha de barro provavelmente racharia em pedaços. Artilheiros. Não havia dúvida de que as pistolas e os rifles de repetição não causariam dano a um monstro gigante desses, então somente os artilheiros seriam capazes de detê-la. Os novos canhões que estavam na 6ª seção das muralhas eram os equipamentos de artilharia mais poderosos disponíveis para os artilheiros. Naquele momento, os novos recrutas começaram a gritar assustados: Meu Deus! Olha! O que é isso? Que os deuses tenham piedade de nós! É um demônio do inferno! Cale a boca e se concentre no seu trabalho. Nils engoliu o nó na garganta e olhou para os novos canhões na 6ª seção da muralha da vila. Aquele cano, que refletia a luz prateada, girou lentamente e apontou na direção do monstro gigante. Então chamas brilhantes foram lançadas no ar, e os canhões trovejaram e explodiram. Release capítulo 380. Nils sentiu que seu coração ia sair pela boca. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. Ele olhou para aquela besta demoníaca gigantesca sem piscar os olhos, enquanto ao mesmo tempo rezava em segredo para que os novos canhões pudessem atingir o alvo. Então, chamas brilhantes foram lançadas no ar, e os canhões trovejaram e explodiram. Pouco tempo depois, houve uma explosão longe do monstro e um monte de neve e terra subiu. No entanto, a besta demoníaca ainda estava sã e salva, avançando lentamente, enquanto Nils conseguia respirar novamente. Isso não vai ser bom. Nils pensou. Nils estava realmente apreensivo. Como o monstro não estava indo na direção da 6ª seção da muralha, os canhões precisavam ser ajustados constantemente pela unidade de artilharia, enquanto ao mesmo tempo também precisavam estimar a velocidade com que a besta se movia. Por isso, os artilheiros precisariam disparar antecipadamente, caso contrário, o projétil acertaria em algum lugar atrás do alvo. Entretanto, foi exatamente isso que aconteceu. Com base na taxa de disparos da artilharia de campo,
Os artilheiros só possuem mais uma chance antes da besta chegar na muralha, Nils observou. Nils já conseguia ver o espesso pelo que cobria o corpo do inimigo, assim como a enorme boca carmesim sob aquelas presas. As bruxas estavam vindo nessa direção, aparentemente planejando parar este monstro. Se juntarmos as 4 bruxas, não dá nem a grossura da perna da besta. Como elas vão conseguir derrubar esse monstro só com o poder mágico? Nils estava tão ansioso e preocupado que até queria correr para a 6ª seção da muralha e lembrar a equipe de canhões para mirar para frente. No entanto, uma vez que havia supervisores de ambos os lados em cada seção da muralha, ele finalmente suprimiu esse impulso. Afinal, se deixasse seu posto sem permissão, provavelmente, Nils seria acusado de ser um covarde. O Lorde Machado de Ferro havia afirmado repetidamente que os comportamentos que afetassem a linha de defesa eram absolutamente proibidos. Se alguém fizesse isso e fosse descoberto, a equipe de supervisão poderia puni-lo imediatamente. A besta demoníaca já havia entrado no alcance dos fuzis de repetição. Houve uma série de sons de tiro na muralha da vila. Nils não teve escolha a não ser continuar com sua tarefa, colocando os soldados responsáveis pelo recarregamento já preparados um a um ao lado dos atiradores. Só que nesse exato momento, houve um segundo rugido seguido de um tremor de terra, somente meio minuto após o primeiro disparo dos novos canhões. Tão rápido, Nils olhou para a 6ª seção da muralha com grande surpresa. A fumaça que saía da boca do canhão ainda nem tinha desaparecido completamente e fumaça estava continuamente saindo, fazendo o canhão parecer um cano prateado. No entanto, o que era chocante ainda estava por vir. Ele nem sequer teve tempo de perceber se o inimigo foi baleado ou não quando as chamas deslumbrantes apareceram novamente. Um terceiro disparo. Céus, eles não precisam mais carregar as munições? Nils só enxergou 4 ou 5 pessoas ocupadas trabalhando na parte de trás do canhão, mas nenhuma se aproximava da boca. Parecia completamente diferente da artilharia de campo curta e grossa. Este novo canhão poderia disparar em sucessão como um fuzil de repetição. Desta vez eles acertaram, Nils pensou. Ele não viu o projétil entrar no corpo do monstro, mas observou uma massa de névoa de sangue saindo de um lado da gigantesca besta demoníaca. Além de sangue negro que jorrava, havia também pedaços de carne com pelos voando. A besta demoníaca de repente estremeceu. Seu corpo inteiro pareceu se contrair, e havia marcas de rugas aparecendo em suas peles grossas, como as ondulações na superfície da água. Nils não tinha certeza se o que estava testemunhando era ou não uma ilusão, porque no minuto seguinte, o corpo voltou a ficar ereto como se nada tivesse acontecido, exceto pelos globos oculares do monstro que estavam esbugalhados, praticamente fora do rosto, liberando lentamente algo grosso preto e branco. Com um som abafado, a besta gigante caiu de cara no chão, sem nenhum grito de agonia. Foi então que Nils descobriu onde o projétil atingiu, pois havia um grande buraco perto do pescoço da besta. Era tão insignificante comparado com seu corpo robusto que era difícil relacionar o buraco com o tiro fatal que ocorrera agora há pouco. Fios de fumaça saíam do buraco e a pele peluda em volta estava enegrecida. O monstro morreu assim? Nils não conseguia mais conter a excitação em seu coração, e bradou com toda a energia: "Viva Sua Alteza!" Mesmo um inimigo tão aterrorizante e feroz não pôde resistir à poderosa arma inventada por Sua Alteza, Nils pensou. Além daquele novo canhão, Nils não conseguia pensar em nenhuma outra maneira de matar essa gigantesca besta demoníaca híbrida. Mesmo se uma bruxa fosse capaz de tal feito, não seria de forma tão simples e direta. Após pensar um pouco mais, Nils poderia dizer que Sua Alteza, de certo modo, lhes concedeu um poder supremo comparável ao das bruxas. Seu grito, como uma introdução, foi respondido por mais e mais pessoas e logo criou um alvoroço entre todos os soldados. No início, apenas os novos recrutas responderam com gritos altos, mas depois até os veteranos não conseguiram se conter e cerraram os punhos com força. Houve aplausos altos do topo das muralhas da vila. "Viva Sua Alteza!" Roland só foi informado de que a besta foi morta pelo novo canhão após o término da batalha. Ele vestiu um casaco de lã e correu até o oeste da muralha. O corpo gigantesco da besta demoníaca ainda estava deitado em silêncio na neve, com seu sangue negro derretendo a neve ao redor dela em uma poça de água negra. Parecia que não importava quão horríveis fossem esses monstros, eles eram, afinal de contas, organismos feitos de carbono. Quando confrontados com munições de ferro e aço, eles eram tão fracos quanto um pedaço de papel fino.
Devido ao estremento, às ranhuras, do cano do canhão, o projétil disparado girava em torno de seu próprio eixo durante todo o trajeto. Assim que o projétil acertou o corpo da besta demoníaca híbrida, sua força cinética foi projetada por todo o torso da besta e, enquanto girava, atravessou o corpo rasgando os órgãos internos e quebrando os ossos. Roland pôde ver essa cena da parte de trás da besta, pois estava cheio de pedaços de órgãos e ossos ao redor. Até mesmo a cabeça, que era a parte mais dura, foi destruída pela energia cinética do impacto e do giro do projétil, com o crânio praticamente em pedaços. No entanto, Roland ainda estava um pouco preocupado. A força da estrutura óssea das criaturas tem um certo limite e esta besta demoníaca é, aparentemente, muito maior que um elefante. Como ela sustenta seu corpo sem ser esmagada por seu próprio peso? É exatamente por isso que os animais que vivem na Terra possuem um corpo muito menor do que os animais que habitam no mar, pois eles não podem superar a força da gravidade. Será que tem algo a ver com o poder mágico? Roland pensou e se lembrou que Rouxinol uma vez disse que viu poder mágico fluindo dentro de alguns dos corpos das bestas demoníacas híbridas. Como isso foi possível? A gata, que chegou mais tarde, ainda estava com os olhos arregalados. Esta não é a temível besta do inferno. Bem, nós as chamamos de bestas demoníacas híbridas. Roland, então, perguntou curioso. Elas também apareciam nas planícies férteis? Sim. E quando eles apareceram em grupo, eram inimigos terríveis, tanto para as bruxas quanto para os demônios. Muitas cidades e vilas foram devastadas pelas temíveis bestas do inferno. A voz de Agatha soou um pouco seca, no entanto, elas só apareciam quando a chegada da lua sangrenta se aproximava. Lua sangrenta. Roland lembrou-se subitamente do que estava escrito no livro antigo. Na véspera da lua sangrenta, os portões do inferno se abrirão, engolindo todo o mundo que conhecemos. Ele franziu a testa e perguntou, o que isso significa? Está registrado desde a primeira batalha da vontade divina, quando o poder mágico se tornar mais intenso. O surgimento de mais bruxas traria outro pico de poder mágico, mas da mesma forma, demônios e bestas demoníacas também seriam extremamente poderosos. Agatha disse, nervosa, examinei o livro de história que você me deu. Com base nos anos, deduzo que ainda há pelo menos 20 ou 50 anos antes da chegada da lua sangrenta. Então, seria impossível ver tais monstros. Mas ainda assim ela apareceu. Roland disse seriamente, então, o que isso significa? Isso significa que não temos muito tempo. Eliaswit capítulo 381. Roland ficou assustado com a frase de Agatha sobre eles não terem muito tempo, mas ficou aliviado depois de ouvir a explicação completa. Não pare no meio do caminho. Sou assustador. Roland pensou. Você acha que 5 anos é muito tempo? Agatha franziu a testa e continuou. O tempo estava correto na primeira e na segunda batalha da vontade divina. Não sei por que o tempo foi acelerado Pode vir ainda mais cedo. Eu pensei que você estava prestes a dizer que a lua sangrenta apareceria agora, neste inverno. Roland respondeu dando de ombros. De acordo com o atual plano de pesquisa e desenvolvimento, ele seria capaz de universalizar o uso de novas armas de fogo em todo o exército em um ano. Se os inimigos não fossem imunes a lâminas e lanças, eles ainda teriam a chance de vencer a guerra. A única coisa que ele precisava prestar atenção era a construção e desenvolvimento de seu território, que precisaria ser desenvolvido até o ponto de conseguir apoiar uma guerra duradoura e de larga escala. Isso exigia que a terra, a população e os recursos estivessem em um alto nível de sustentabilidade. Também significava que o território precisaria ter trincheiras e retiros suficientes onde as pessoas pudessem se recuperar diante de uma possível derrota. Portanto, a principal dificuldade não residia na fabricação de armas em si, mas no estabelecimento de cidades industriais suficientes para fornecer consistentemente população, munição e comida durante uma guerra. A logística garantiria uma vitória, enquanto a equipe garantiria a logística. No final, Roland percebeu que precisava de líderes confiáveis, governadores e também funcionários capazes. Sem estas pessoas de confiança, mesmo que Roland unisse todo o Castelo Cinza, ele não seria capaz de consolidá-lo em uma máquina de guerra, e a aristocracia provavelmente o arrastaria para baixo. Uma coisa era certa, para um país ser capaz de travar uma guerra desse nível, a população precisaria ter uma educação elevada. Como se chama essa arma? Agatha de repente mudou o assunto.
Eu lembro de você ter falado que era canhão de tantos milímetros, canhão cancioneiro de 152 milímetros. Roland explicou, mas no futuro nós também teremos artilharia naval. Se você conseguir pôr estas armas em toda a muralha da vila antes da chegada da lua sangrenta, provavelmente poderemos resistir aos ataques dos demônios. De acordo com Kilishi, o que eu fiz no laboratório de química também é uma parte importante para o funcionamento do canhão, certo? A gata parecia estar determinada e continuou: vou fazer o meu melhor para produzir nitrogênio líquido e oxigênio líquido, contanto que você possa. Não se preocupe. Roland confortou. Nós vamos derrotar os demônios. Isso é tudo o que preciso fazer por hoje. Evelyn mergulhou o dedo no licor e depois tocou na língua. O sabor picante parecia ser mais intenso. De acordo com as exigências de Sua Alteza, quanto mais puro fosse o licor branco, melhor seria o seu sabor. Os melhores licores não continham água, e cada gota era suave e rica. Embora ela sentisse que o licor branco que ela fizera estava cada vez mais próximo do que Sua Alteza descreveu, ficou cada vez mais longe do que poderia ser considerado saboroso. Sim, bom trabalho. O gerente da fábrica de licores disse enquanto rotulava as garrafas, acenando para Evelyn: não se esqueça de mim quando for falar com Sua Alteza. Você realmente vai vender isso? Evelyn perguntou, confusa. De sua experiência anterior trabalhando na taverna de sua família, ela temia que apenas algumas pessoas pudessem tolerar um sabor tão peculiar. Este licor? Eu não sei. O gerente sorriu, mas eu sei que de vez em quando alguém vem pegar algumas garrafas. Acredito que existe alguém que realmente goste disso. Evelyn ficou aliviada. Se ninguém estivesse disposto a beber isso, além do projeto de Sua Alteza ser um fracasso, ela também se tornaria uma inútil. Ela sentiu que estava com muita sorte, pois as coisas acabaram não sendo como ela pensava que seriam. Parecia que Sua Alteza era um grande nobre verdadeiro que conhecia muito bem o gosto da aristocracia. Ela sorriu e respondeu ao gerente: então eu vou indo. Evelyn saiu da fábrica de licores e atravessou as ruas permeadas de vento frio. Ao retornar ao castelo, ela pôde sentir o ar quente a saudando. O mundo dentro do castelo era totalmente diferente do mundo lá fora. Ela respirou fundo e tirou o casaco para sentir mais ainda o calor agradável. Ela jamais imaginaria que pudesse viver assim algum dia. No inverno, ela costumava ficar sentada com a família junto a um braseiro ou enrolada em um cobertor. Qual é a diferença entre a vida no castelo e o tal reino de Deus que a igreja tanto prega, dizendo que é primavera o ano todo? Evelyn pensou. Além disso, Sua Alteza disse que vai espalhar o sistema de aquecimento em toda a área residencial e permitir que todos os seus súditos não sofram mais do frio terrível dos meses dos demônios. Ela não tinha ideia de quantos crentes da igreja haviam chegado ao reino de Deus, mas aqui, as bruxas que eram consideradas servos do diabo, e até mesmo os civis comuns, eram os primeiros a gozar desse privilégio. Se esse fato tivesse chegado aos ouvidos dos crentes, eles provavelmente rangeriam os dentes de inveja. Sua Alteza Real é verdadeiramente capaz de tudo. Ela pensou. Do outro lado do corredor, André, Cinzas e Xavi estavam jogando pôquer. Par de oitos, passo, par de dois. Ganhei. Andréa sorriu com orgulho. Cinzas tem mais cartas, um total de 6. Pode fazer uma notinha do sorvete. Então ela se virou e chamou Evelyn. Ei, você quer jogar conosco? Evelyn ficou curiosa e perguntou, o que é uma notinha do sorvete? É uma aposta. Cinzas colocou as cartas na mesa e explicou, quem tiver mais notinhas terá que dar sua parte do pão de sorvete para o vencedor. E então, você quer tentar? Nossa, essa é uma oportunidade rara para conversar com as bruxas combatentes. Evelyn pensou, ainda hesitante se deveria ou não jogar com as bruxas. Se fossem Ilha Adormecida, tanto André quanto Cinzas seriam pessoas próximas a Ladith Lee, que raramente era vista, e certamente não a convidariam para nada. Além disso, o jogo Guerra contra o Proprietário era bastante divertido, tem regras simples, mas inúmeras variações, e também exige trabalho em equipe. Pode-se facilmente passar o dia inteiro apenas jogando. A avaliação final vai acontecer em alguns dias. Vocês não precisam estudar? Você quer dizer o exame para aquele curso básico que está ocorrendo todas as noites? André fez becinho. É bastante simples. Eu provavelmente posso passar sem estudar muito. As outras duas bruxas concordaram com um aceno de cabeça. É mesmo. André era uma nobre, então sua percepção e conhecimento são maiores do que as pessoas comuns.
Eveline pensou, cinzas e Xavi também podem ler e escrever. Parece que agora eu sou a única a ficar para trás. Eu acho que não posso jogar. Eveline hesitou por um momento e depois continuou: é melhor eu voltar para o meu quarto e estudar um pouco. Então, por favor, podem continuar sem mim. Deixando as três bruxas um pouco surpresas, Eveline foi correndo direto para a casa das bruxas. Ela abriu a porta de madeira e encontrou Lumen sentada à mesa fazendo os exercícios de aritmética na parte de trás do livro. Olha só quem chegou, sim. Vendo Lumen estudando com tanto afinco, Eveline ficou muito mais aliviada. E como foi a sua revisão? Nada mal. Ciências naturais e aritmética são um pouco difíceis de entender. Lumen sorriu e disse: e quanto a você? Eu também acho. Eveline assentiu: vamos fazer uma lista de todas as coisas que não entendemos e perguntar à senhorita Ana hoje à noite. Gostei da ideia. De acordo com a senhorita Pergaminho, esses livros foram escritos pelas mãos de Sua Alteza Real e foram baseados em seu próprio conhecimento. Se ela os dominasse, isso significava que ela também possuiria uma parte de sua onipotência. Eveline pensou em segredo que, embora não pudesse mudar a habilidade com que nasceu, pelo menos poderia progredir nesse sentido, trabalhando duro. Mesmo que os nobres não gostassem mais de beber licor branco picante, ela ainda poderia trabalhar como professora, em vez de ser uma inútil. Para este fim, ela praticamente lia todo seu livro e estudava todas as frases e equações difíceis sempre que tinha tempo. Isso a tornara uma visitante frequente dos quartos de Ana, Pergaminho e Andy. Ela teve a pontuação mais baixa durante o último exame, mas ela acreditava firmemente que não seria o caso desta vez. Eu preciso definir um objetivo que eu possa alcançar, Eveline pensou. Então, acho que meu objetivo será passar magia no teste. Heliaswit capítulo 382. O dia da avaliação final chegou sem as bruxas perceberem. No salão, as bruxas sentaram-se em filas bem organizadas enquanto esperavam que a professora Pergaminho distribuísse as provas. Enquanto isso, Andrea estava elegantemente lixando as unhas com uma lixa. Ela já estava pensando no jantar. De acordo com a Sua Alteza Roland, o primeiro semestre da escola terminaria assim que a avaliação terminasse. Para comemorar, todo estudante receberia um pãozinho de sorvete no jantar. Isso significava que Andrea iria ganhar um bocado de pão de sorvete. Nos últimos dias, ela jogou a guerra contra o proprietário com cinzas e Xavi sempre que estivesse livre. Este jogo de tática e técnica era um pouco semelhante ao xadrez de bestas, que costumava ser popular entre os nobres da aristocracia. Em ambos os jogos, a chave era aproveitar as vantagens, esconder as fraquezas e ter um bom planejamento. Muitas vezes ela se gabava de nunca ter perdido um jogo de guerra contra o proprietário contra Ladit Lee. Então, quanto mais cinzas. Quando dizia isso para as outras bruxas, ela estava realmente dizendo a verdade. No momento, ela já tinha 6 notinhas de pão de sorvete, sendo 4 de cinzas e 2 de Xavi. Em outras palavras, sempre que Sua Alteza preparasse a iguaria como sobremesa, as duas teriam que dar suas porções a Andrea. Seria uma colheita abundante para Andrea. Ela poderia desfrutar de 3 pães de sorvete no jantar, o que finalmente seria suficiente para saciar seu desejo. Naturalmente, ela também confiava em seu taco, e tinha certeza que iria se sair bem na avaliação. Assim que soube que haveria uma avaliação, Andrea perguntou a Sylvie sobre as provas anteriores e até mesmo tentou responder as perguntas por conta própria. Ela percebeu que o teste era muito simples e era basicamente equivalente à educação básica da aristocracia. O teste era principalmente sobre o reconhecimento de palavras e frases, e havia também alguns cálculos aritméticos simples de lucros e perdas, que não eram tão difíceis quanto os problemas contábeis, e muito menos os cálculos de finanças familiares. Andrea era conhecida como a filha prodígio de sua família nessa área e aos 15 anos ela já conferia os livros de contabilidade dos negócios da família. O verdadeiro nobre sempre dá o seu melhor em tudo o que faz. Andrea pensou. As provas foram logo distribuídas. Andrea deu uma rápida olhada na primeira folha e levantou a cabeça. O teste consistia em uma prova de 3 folhas, cada uma delas etiquetada separadamente como língua do reino, aritmética básica e ciência natural elementar. Ótimo, exatamente como da última vez. Ela sorriu ao abrir a folha de perguntas sobre língua do reino e começou a escrever com a caneta de pena de ganso imediatamente. Em 15 minutos, ela terminou de responder as perguntas da primeira folha.
Embora o teste de hoje exigisse um vocabulário maior do que o anterior, e houvesse alguns segmentos inesperados como compreensão de leitura e preenchimento dos espaços em branco, o teste ainda pareceu ser bem fácil. Bem, é só responder as perguntas depois de compreender a texto acima e completar as frases. Só parece confuso, mas é bem simples. Ela pensou. A próxima folha era aritmética básica. O segmento da frente era composto por cálculos simples de ganhos e perdas, mas gradualmente o progresso de Andrea diminuiu. O que use uma equação para descrever duas linhas de interseção com alguns pontos acima delas significa? Seu coração de repente apertou. Ela começou a ter a sensação que teve quando leu o livro Fundamentos da Ciência Natural, porque eu consigo entender as palavras separadamente, mas não quando estão juntas na frase. As próximas questões também tinham o mesmo teor. Andrea começou a suar. Ela respirou fundo e pôs a mão em seu peito. Então, ela se virou para Rouxinol, que estava sentada na fileira de trás. Como uma colega da nobreza, acho que ela pode me dar algumas dicas, certo? Andrea pensou, mas a expressão facial de Rouxinol a deixou chocada. Rouxinol olhava fixamente para a prova enquanto segurava a pena de ganso na boca. Ela não mudou o olhar por um longo tempo. As perguntas também são difíceis para ela. Andrea pensou. Laditli não compareceu à avaliação, enquanto a lendária e talentosa senhorita Ana também não estava no salão. Andrea viu que a maioria das bruxas ainda estava na primeira página e incapaz de responder as perguntas. Depois de mais 15 minutos, todas viraram para a segunda folha de perguntas. Mesmo que fossem muito mais lentas que Andrea ao responderem a primeira folha, elas não pararam de escrever nem por um breve momento na segunda folha, e até Magia estava escrevendo furiosamente. Céus, Magia nem segura a caneta corretamente e parece que ela está desenhando na folha. Como ela é capaz de responder as perguntas? Andrea se sentiu totalmente impotente. Fingindo que ela havia completado a folha aritmética básica, ela virou para a folha final Ciência Natural Elementar. Em comparação com o formato simples de perguntas e respostas da folha anterior, havia números e símbolos incompreensíveis desta vez. Espere. Isso requer cálculo também? De repente, Andrea começou a sentir que as coisas não estavam indo de acordo com o que ela havia antecipado. Seu único alívio era ver que Cinzas tinha parado de escrever há muito tempo, aparentemente porque ela estava igualmente perplexa com as perguntas. Mas, que diabos? Andrea pensou, que alegria há em ter uma nota maior que uma Bárbara. Em meio à sua ansiedade, ela ouviu a professora Pergaminho anunciar o final da avaliação. Recostando-se na cadeira, ela viu a professora recolher as provas e sentiu que os 3 pães de sorvete para o jantar não eram mais tão doces. Vossa Alteza, aqui estão todas as provas da avaliação. Pergaminho colocou uma pilha de papéis na mesa do escritório de Roland. Tem certeza de que o senhor quer corrigir todas? Sim. Roland sorriu. Às vezes, corrigir provas é uma forma de prazer. Por exemplo, ele podia ler as respostas bizarras das bruxas ou descobrir a angústia e o sofrimento delas, lendo nas entrelinhas. Isso serviria como uma espécie de alimento espiritual durante o seu tempo de lazer. Então eu devo calcular a nota final? Sim, por favor. Roland assentiu e depois chamou em voz alta. Rouxinol, nada de espreitar, você sabia. Do sofá, Rouxinol revelou sua forma e sorriu, porque Ana não precisa fazer avaliação. Não é o fim do semestre. Todas as irmãs da União das Bruxas devem fazer o teste. Roland começou a rir incontrolavelmente. Porque este teste foi formulado pela professora Pergaminho e ela. Rouxinol ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar. E a sua irmã mais nova? Laditli? Ela ajudou a revisar as perguntas e respondeu tudo anteriormente para checar possíveis erros. O príncipe abriu os braços. A propósito, ela tirou a nota máxima em todos os testes. O rosto de Rouxinol ficou ainda mais para baixo. Roland balançou a cabeça e começou a corrigir as provas. Depois que Pergaminho calculou todas as notas, Roland espreguiçou seu corpo lentamente. As bruxas de Ilha Adormecida mostraram uma melhora considerável nesta avaliação. Lumen, Eveline e Sylvie passaram na avaliação, e entre elas, Eveline foi a bruxa que teve o melhor desempenho, comparado ao teste anterior. Apesar de ter a pontuação mais baixa das 3 na avaliação anterior, ela melhorou de 10 para 62 pontos agora, sem dúvida porque ela fez um grande esforço. Por outro lado, as 3 bruxas combatentes que haviam chegado recentemente atingiram pontuações baixas e nenhuma delas conseguiu ao menos 50 pontos.
Isso era compreensível porque elas tinham passado um tempo muito mais curto na sala de aula e suas pontuações em língua do reino tinham um peso relativamente baixo. No entanto, foi Hoshino quem tirou a pior nota. Embora ela tivesse assistido às aulas como todas as outras, sua pontuação total foi menor que a do seu último teste. Parece que a capacidade de aprendizagem é de fato um dom natural que não pode ser forçado. Roland não sabia se ria ou chorava. A única que o surpreendeu foi Magi. Apesar de não ter conseguido resolver mais de um punhado de problemas de cálculo nas sessões aritmética básica e ciência natural elementar, ela respondeu corretamente a maioria das perguntas de múltipla escolha e de verdadeiro ou falso e, ao final, marcou 63 pontos, o que Roland achou bastante inacreditável. Como ela conseguiu isso? Roland não conseguia pensar em um motivo. Eliasuit capítulo 383 dentro da Torre de Babel na Catedral de Hermes. O recém-coroado sumo pontífice, Maine, ouvia em voz baixa os relatos dos 3 bispos na sala secreta. Além do idoso bispo Taifun, os outros 2 eram os recém-promovidos arcebispos Solidar e eu, escolhidos do exército do julgamento e do tribunal, respectivamente. Solidar fora um juiz-presidente galante e heróico com uma reputação sem igual ao longo de seus mais de 25 anos de serviço no exército. Eu fora o ajudante de Ateri também era amplamente respeitado. O transporte dos órfãos do Reino de Inverno Eterno foi muito bem sucedido nos meses dos demônios deste ano. Os nobres de todas as grandes cidades cederam totalmente à igreja. Atualmente, o número de órfãos enviados para a cidade sagrada já está 3 vezes maior que o planejado. Taifun disse com um suspiro, essa é a única boa notícia recentemente. Os nobres sempre agem dessa forma. Assim que percebem que a situação não é vantajosa para eles, mudam de lado mais rapidamente do que bebem água. Maine pensou, assentiu a Taifun e respondeu, este é apenas o primeiro ano, e haverá mais e mais no futuro. Se pudermos dominar todo o continente, a quantidade de órfãos poderá ser tão grande a ponto de preencher uma cidade inteira. De fato. Taifun suspirou profundamente. Quantas vezes este lugar foi atacado por bestas demoníacas desde que a neve começou a cair? 6 vezes. Soli respondeu. 6 vezes. E centenas de soldados do exército do julgamento já morreram na linha de frente. Taifun disse em um tom pesado, o exército da punição divina também perdeu 10 guerreiros, e a ofensiva das bestas demoníacas ficará ainda mais feroz no próximo ano. Ainda é mais fácil do que lutar contra os demônios. Eu disse gesticulando com as mãos, embora eu não tenha testemunhado pessoalmente o poder dos demônios, o livro sagrado os descreve como invencíveis. É realmente necessário defender este lugar até a morte. O que diabos você quer dizer? Soli franziu o senho ao ouvir as palavras de eu. Deus nos dá a nossa direção e força. Sendo seus discípulos, como poderíamos não nos ater à nossa fé e fugir em vez disso? Parem de brigar. Maine disse, batendo o cetro no chão. Depois de trabalhar com EAT por mais de 10 anos, eu fui afetado pelo temperamento dela e agora não tem mais papas na língua. Enquanto observava Soli e eu brigarem, Maine não pôde deixar de pensar na parceria entre Taifun e EAT nos velhos tempos. Ele olhou para o velho bispo, apenas para descobrir que Taifun estava olhando para ele, como se estivessem pensando na mesma coisa. Nosso objetivo final é proteger a raça humana, e a única maneira de fazer isso é derrotar nossos inimigos. Entendido, Vossa Santidade. Os 2 bispos inclinaram a cabeça em respeito. Embora ele mesmo não tivesse certeza se poderia derrotar os demônios mantendo sua posição e defendendo Hermes. De repente, Maine pensou nas últimas palavras de Obrien e sentiu seus ombros ficarem pesados. As temerosas bestas do inferno já haviam aparecido, e os demônios chegariam em 5 anos. Maine iria testemunhar a próxima batalha da vontade divina enquanto ele estivesse vivo, e, ao contrário de Obrien, ele não poderia confiar seus deveres a um sucessor. Ele não conseguia dormir nem comer bem quando pensava nisso. Na verdade, ele também pensou em deixar uma saída para si mesmo. Quando a frota das Velas Negras de Garcia foi capturada, Maine não ordenou que os navios fossem queimados nem que executassem todos os rebeldes, mas os trancou atrás das grades. Além de executar alguns dos líderes da frota, juntamente com um grande número de bodes expiatórios que eram realmente plebeus que viviam à margem da sociedade, a maioria da tripulação da frota foi mantida viva e estava atualmente trancada no porto do Reino de Inverno Eterno pelos subordinados de confiança de Maine. Se a linha defensiva for completamente quebrada,
Os fiordes se tornarão o refúgio final da humanidade. Mesmo que recuar para essas ilhas signifique que a humanidade estará praticamente extinta e não terá mais chances de redenção, pelo menos eu poderei viver o resto da minha vida. Afinal, a humanidade já não fez tudo o que podia e ainda assim não conseguiu derrotar seus inimigos em 2 tentativas. Mine pensou. Nas discussões subsequentes sobre como a igreja deveria se expandir e como deveria estabilizar o governo do reino de Coração de Lobo, Mine não prestou muita atenção. Ele esperou até que os 3 bispos terminassem de discutir antes de dizer casualmente: "Vamos fazer como vocês 3 disseram. Vamos encerrar a reunião de hoje." "Sim, Vossa Santidade." Os 3 bispos se levantaram apressadamente e se curvaram. Mine saiu da sala secreta e dirigiu-se à área secreta principal junto com seus guardas. De acordo com o plano, um novo grupo de soldados do Exército do Julgamento seria convertido em guerreiros do Exército da Punição Divina hoje. Isso era o que ele estava realmente preocupado. Estando de pé ou recuando, esses poderosos guerreiros tinham a garantia de seguir suas ordens. No entanto, antes disso, ele tinha que lidar com outro problema. Depois de passar pelos degraus de pedra e entrar na área secreta principal, Mine se virou para o longo corredor da prisão que ficava no meio da área. A última vez que ele esteve aqui, foi para executar secretamente o rei de Castelo Cinza, Wimbledon III. O longo corredor estava extremamente deserto. As tochas de resina colocadas nos 2 lados do corredor emitiam uma luz amarela fraca. O extremo do corredor estava coberto de escuridão, como se fosse a entrada para um abismo sem fundo. Muitas pessoas que foram presas ali nunca mais viram a luz do sol. Mine caminhou em direção à cela no 85 e sinalizou para seus guardas abrirem a porta. A grossa porta de madeira emitia um som áspero de atrito enquanto abria. Então, choro e ranger de dentes foram ouvidos de repente das outras celas. Depois de entrar e fechar a porta novamente, Mine não ouviu mais os sons de agonia. Logo, Mine viu Zero atrás de grades de ferro. As costas da bruxa purificada estavam de frente para a entrada. Sua parte superior do corpo estava nua, e ela estava algemada a uma barra de ferro que a obrigava a ficar na ponta dos pés o tempo todo. Uma dúzia de novas marcas de chicotadas eram visíveis na pele branca de suas costas, mas o sangue que fluía para baixo já havia se solidificado. "Você está gostando do sermão com o chicote do tribunal?" Mine perguntou. "Espero que isso ensine o significado da obediência." "Ah." Zero gemeu baixinho como se tivesse acabado de acordar de um sonho e virou a cabeça docilmente. Então o Supremo Pontífice chegou. "Você quer dizer obediência a você ou aos outros bispos?" Seu tom frívolo fez Mine franzir a testa. No entanto, seu descontentamento diminuiu quando ele se lembrou que era atualmente o Sumo Pontífice, o que era muito diferente de sua posição anterior como bispo. "Depois desta lição, ela já deve entender que eu posso decidir se ela vive ou morre." Ele pensou e respondeu: "Obediência a mim. E quando eu lhe pedir para ajudar outro bispo a completar uma missão, você tem que obedecer às ordens dele. Isso é tudo?" Zero perguntou sem compromisso. "Se for só isso que você exige, então tudo bem, eu concordo." "Solte as algemas dela." Mine ordenou um guarda. Tendo sido algemada por um longo tempo, as mãos de Zero pareciam estar deslocadas, e elas caíram como se não tivessem uma pitada de força. O Papa pegou as roupas de Zero usando seu cetro e as jogou no ombro dela. "Eu tenho uma tarefa para você. Siga-me." Zero deixou a sua roupa nos ombros e despreocupadamente seguiu Mine para fora do longo corredor da prisão. Os meses dos demônios deste ano podem durar até 5 meses. Este é um desafio assustador para a cidade sagrada, e ainda mais para outros lugares que são afetados pelos meses dos demônios. Mine caminhou até o fim do corredor. Depois atravessou uma passagem estreita com paredes de ferro e chegou à frente da cela do elevador mais uma vez. Desde que ele foi coroado como o Papa, ele estava ocupado com os vários assuntos da igreja. Esta era a primeira vez que ele pisava neste lugar como o líder da igreja. "Eu ordeno que você siga as outras bruxas purificadas para o reino de Castelo Cinza e mate os rebeldes, Timothy e Roland Wimbledon, aproveitando a desordem causada pela neve pesada. Você me entendeu?" Quando a porta da cela do elevador se fechou, o som de clique da rotação do cabrestante soou alto e o elevador começou a descer lentamente. Mas Mine não ouviu a resposta de Zero. Droga, o chicote ainda não ensinou essa bruxa a obedecer. Com o rosto carrancudo, Mine se virou para olhar para Zero, apenas para vê-la sorrindo com um brilho perigoso em seus olhos. Então, Mine viu um raio de luz brilhante indo em sua direção.
Heliaswitch capítulo 384. Depois que a escuridão desapareceu, Mine se viu em pé em um quadrado vazio. Tudo à sua frente parecia vagamente familiar. Casas curtas, um mosteiro ainda em construção e uma nova igreja de pedra. O chão de terra estava seco e firme, sem um traço de neve. O sol espreitava através das nuvens e uma brisa morna acariciava sua bochecha. Não se parecia com os meses dos demônios. Espere, ele de repente percebeu. Essa não é a antiga cidade sagrada onde eu me converti? Naquela época, sua santidade Obrien estava ministrando um ritual de limpeza na praça. Então este é o lugar mais proeminente em suas memórias. Zero disse friamente por trás dele. É um lugar bem legal. A bruxa purificada, suas memórias fragmentadas de repente se juntaram, e ele sentiu a ira brotar e crescer rapidamente em seu coração. Mine se virou e olhou diretamente para ela. Zero, você está louca. Como ousa usar seus poderes contra mim? Além disso, por que a pedra da retaliação divina que eu uso não teve efeito algum? Eu sei exatamente o que estou fazendo. Zero sorriu. É que você ainda está confuso. Está tudo bem. Há tempo mais do que suficiente no seu subconsciente para eu explicar tudo a você. Mine estava familiarizado com o poder de Zero no campo de batalha das almas, que lhe permitia lutar contra a vítima possuída usando apenas sua mente, e o vencedor ganharia tudo, enquanto os derrotados perderiam tudo. Esse era um tipo extremamente raro de poder de evocação e só poderia ser resistido pela pedra da retaliação divina. Mas, que droga! Estou certo de que estava usando uma pedra da retaliação divina. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o cristal azul, cuja silhueta refletia uma luz cirúlea sob o sol, sem defeitos. Por quê? Mine perguntou, rangendo os dentes. Você está perguntando sobre a pedra? Zero sorriu. Basicamente, sua esfera de influência foi removida. É claro que um mortal não seria capaz de sentir a diferença. O quê? O Papa não pôde deixar de arregalar os olhos. Há apenas uma bruxa em toda a cidade sagrada que pode combater os efeitos da pedra da retaliação divina, a bruxa purificada Isabela. Isso é traição. Essas vagabundas. Uma veia pulsou na testa de Mine e suas mãos tremiam de raiva. Se eu soubesse que as pedras não eram tão confiáveis, eu teria posto estas bruxas junto ao exército da punição divina quando eu fui nomeado. Ele tentou controlar seu temperamento e disse amargamente, quando isso aconteceu? Como eu iria saber? Afinal, você não me pôs na prisão para me ensinar uma lição? Zero deu de ombros. Eu só pedi a ela para fazer. É tudo o que sei. Você pediu por isso. Se você não estivesse planejando isso há muito tempo, como ela poderia fazer tal blasfêmia tão facilmente? Não. Mine sentiu seu coração parar quando se deu conta de algo. Mesmo as duas não seriam capazes de fazer isso. Depois que ele se tornou o Papa, ele se mudou para o quarto que pertencia à sua santidade Obrien, que tinha todos os tipos de armadilhas e soldados do exército do julgamento de guarda em todos os momentos. Sem mencionar que havia as pedras mágicas avançadas em sua cama, que ele levava consigo todos os dias, e os guardas o seguiam por toda parte. Como eles conseguiram encontrar uma oportunidade de atacar? Mine ficou tão zangado que de repente ficou assustadoramente calmo. O que você quer? Você está fazendo isso só para se vingar do castigo que lhe dei. Mesmo se você me matar, toda a caverna abaixo da sua jaula é a área de influência das pedras da retaliação divina. Então você não tem para onde fugir. Além do mais, assim que o elevador parar, você será avistado e capturada pelos guardas do exército do julgamento que estão à espera. Nem sonhe em escapar dessa cela, pois quando eles começarem a interrogá-la, você sentirá que os dias de chicotadas foram apenas cócegas. Mas eu não vou fugir. Zero balançou a cabeça. Eu quero substituir você e me tornar o Papa. Mine ficou chocado. Ele havia previsto todos os tipos de razões, mas nunca esperou ouvir essa resposta. Uma bruxa purificada como o Papa. Mas que imaginação você tem, já que fui eu quem fui coroado como o Papa diante de todos os nossos crentes. Se você me matar, você acha que eles aceitariam você? Eu não preciso aparecer na frente deles porque eu posso apenas ter um porta-voz para agir como Papa. Zero disse despreocupadamente. Perceba, sua santidade Obrien também ficou no principal templo secreto a maior parte do tempo e usava uma máscara nas raras ocasiões em que ele aparecia. Nessas circunstâncias, quem poderia dizer que o Papa era na verdade outra pessoa? Você não será capaz de manter o seu truque por muito tempo. Você não ouviu o que eu acabei de dizer?
Assim que a cela chegar ao chão, e quando os guardas do exército do julgamento perceberem que eu não estou aqui, eles vão imediatamente prender você. Mine rugiu. Se você me deixar sair agora, ainda posso esquecer que você fez uma coisa tão imprudente. Assim que a batalha das almas começa, eu não posso mais interrompê-la. Zero disse com um sorriso. Além disso, você está redondamente enganado, pois eles não vão me prender. Como você tem tanta certeza? O que isso significa? O Papa encarou os olhos da bruxa purificada com um rosto amargo e tentou ver o que ela estava pensando, mas seus olhos apenas brilhavam de excitação e não revelavam um único traço de medo ou pânico. Ela não desviou os olhos e, em vez disso, olhou calmamente para ele, como se estivesse dizendo uma coisa completamente normal. De repente, Mine sentiu um raio de eletricidade passar por sua mente. Bem, até mesmo desistir. Pode ser uma escolha sábia. Criança, sinto muito. Ele abriu a boca, mas sentiu que sua garganta estava sufocada por um par de mãos grandes e não conseguia emitir nenhum som. Ele sentiu seu coração afundar, como se caísse em uma poça de água gelada. Depois de muito tempo, ele disse com grande dificuldade: "Isso é tudo. Obrien, então você finalmente entendeu." Zero ergueu as sobrancelhas. O sumo pontífice deu ordens a todos os guardas do exército do julgamento que estão aqui no principal templo secreto. Além disso, eles jamais deixarão suas respectivas posições aqui embaixo e somente ouvirão as ordens do próprio Papa. Você aceitou o cetro acima do solo, mas você não tem o controle do principal templo secreto. Ela riu baixinho. Pense nisso. Estamos atualmente acima da caverna e da organização central da igreja, bem como o único lugar livre dos guardas acima do solo e da influência da pedra da retaliação divina. Você não concorda que essa é a arena perfeita? A bruxa purificada parou de sorrir e logo seus olhos começaram a brilhar como chamas dançantes. Este é o campo de batalha que sua santidade arranjou para nós. Então quem sobreviver se tornará o verdadeiro governante da igreja. Como? Como isso foi acontecer? Mine sentiu a garganta secar. Aquele velhote estúpido. Ele fez isso para se arrepender de seus pecados de tomar o poder que originalmente pertencia às bruxas. Que absurdo. As chamas nos olhos de Zero estavam emanando ambição, uma emoção que raramente era vista em bruxas purificadas. Elas eram treinadas como ferramentas desde o nascimento e eram todas supostamente leais aos oficiais da igreja. Se não tivéssemos conquistado aqueles imprudentes. Não, espere. De repente, Mine se lembrou do que sua santidade disse a ele antes de invadir o reino de Coração de Lobo. Enviarei 2 bruxas purificadas para ajudá-lo na batalha. Ninguém pode escapar delas. Porque aquele velho miserável nunca considerou que adquirir as memórias do rei de Coração de Lobo e da rainha de Água Clara afetaria Zero. Mine pensou. Quando se lembrou da expressão aliviada de Obrien em sua última hora, Mine finalmente entendeu o significado por trás de suas últimas palavras. Então cerrou os dentes furiosamente. Como o velho não considerou essa questão? É claro que ele considerou. Ele já havia planejado tudo para dar o poder às bruxas purificadas. Este é o final que você esperava ver, Supremo Pontífice? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.